No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, o secretário de Justiça, Ayrton Trevisan. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Bom, doutor Ayrton, primeiro vamos lá à pergunta que o alemão do transporte deixou aqui no ar. Diz que está na sua pasta uma eventual confissão de dívida que os permissionários têm a receber em 2015, 2016 e 2017. O senhor sabe dizer como é que está esse assunto? Olha, Pedro, eu desconheço que isso já tenha chegado lá. Na verdade, há alguns meses eu conversei com o alemão e como o município de fato não tem condições de fazer esse pagamento à vista e nem se comprometer com quantias vultosas nesse momento, a solução seria fazer uma confissão de dívida onde a prefeitura pagaria parte desses débitos, porque a confissão de dívida não é uma mera confissão de dívida como pode ser feita entre particulares, é uma confissão de dívida baseada naquilo que está atestado num processo que deixou de ser pago e é devido. Para quê? Para evitar a prescrição e nessa medida você ter tempo até para negociar de acordo com o aumento de receita do município e os permissionários não ficarem prejudicados. Então isso juridicamente é perfeitamente possível fazer e a gente vai fazer assim que chegar lá, colher parecer da Procuradoria e certamente isso vai ser feito. Então esse assunto não terá nenhuma complicação? Não existe vontade política do prefeito de fazer isso, de reconhecer. O que nós temos são restrições orçamentárias seríssimas por conta de restos a pagar que herdamos e de dívidas que herdamos. E a cada dia aparece uma novidade, tem que devolver dinheiro para o Ministério porque não executou determinada obra no tempo que deveria, e aí você tem que devolver aquilo que você já usou do recurso, enfim, tem uma série de novidades que impedem que o município pague isso imediatamente, mas não impede que ele reconheça e que ao longo do tempo vá quitando esses débitos. O Tiago, nesse mesmo nível de assunto, os ex-comissionados, Os ex-comissionados. Eu até falei diretamente com o doutor uma pergunta que eu tinha para ele sobre a questão por que entrou um imbróglio, né, afirmando que a prefeitura disse que iria fazer o pagamento dia 15 de novembro. E aí o doutor explicou que o dia 15 sairia o acordo do pagamento. Só que aí também entrou a vereadora Genilda e disse que se passasse dessa data, ninguém poderia entrar na justiça. Como que está essa situação, doutor? Há um receio de prescrever. Prescrever. Olha, vamos entender uma coisa. Débito de origem trabalhista prescreve em vamos dizer, todos os débitos em geral em 5 anos. Depois que rescinde o contrato de trabalho, 2 anos. Os contratos foram rescindidos dia 2 de janeiro de 2017. Não pode acontecer prescrição antes disso. Ok? E o documento que está sendo elaborado com o sindicato, ele não está pronto por quê? Porque ele é objeto de uma negociação dos termos junto ao sindicato. Ele reconhece o débito em favor dos trabalhadores e a prefeitura assume o compromisso de quitar esses débitos por volta de R$500 mil mensais. A partir de janeiro. Sim, Mas o acordo será antes. O acordo vai ser agora. Não, o acordo vai ser agora, porque então, senão... Então não há risco de prescrição. Não porque, Pedro, nós somos pessoas, tanto eu como o prefeito. A gente assume uma palavra e honra a palavra da gente enquanto a gente está ou na posição que está, ou está vivo. Se eu morrer amanhã, eu não tenho como estar aqui para honrar minha palavra. Então o papel permite que isso não fique no campo de palavra, no campo de compromisso verbal. Então, é certeza que a partir de janeiro os ex-comissionados começarão a receber. Certeza. De forma parcelada, é isso? Sim. E a questão do dia 15, Pedro, eu acho que eu falei até aqui no seu programa. Sim. Que até o dia 15 ia ser divulgado um cronograma, que eu de fato divulguei. Qual é o cronograma? A partir de janeiro, R$500 mil, privilegiando casos de doença, casos de pessoas portadoras de deficiência, e nesta hora menores salários, dentro dos menores salários os mais velhos para os mais novos, e assim quitando, não vai quitar uma parcela para cada um dos 1.900 comissionados, vai quitar uma determinada quantidade de rescisões contratuais no mês de janeiro, uma determinada quantidade em fevereiro. O parcelamento vai ser isso, de acordo com as prioridades. Agora, essas pessoas irão receber automaticamente em suas contas bancárias ou terão que pleitear? Não precisa pleitear nada. Normalmente nas contas que estão cadastradas perante a prefeitura. Excepcionalmente, a gente está procurando, existem pessoas que têm restrições no nome,
por dívidas, etc. E a gente está tentando ver se juridicamente é possível pagar mediante transferência bancária, ou pagar em outro banco, ou pagar em cheque. Se isto for possível, a gente está fazendo algumas consultas aí, Tribunal de Contas, Procuradoria, essas coisas. Se isso for possível, a gente vai pedir que cada um que queira receber de uma forma diferente daquela que consta nos apontamentos da Prefeitura, que se dirija até o RH e manifeste em que local quer receber. Eu devo entender que o RH vai entrar em contato com essas pessoas, ou essas pessoas devem entrar em contato com o RH? Na verdade, se prevalecer, quem não quiser mudança, procura o RH. Assim, não tem por que a gente ficar se falando. Eu tenho lá uma conta do Pedro. Não tenho por que perguntar para o Pedro. É melhor o Pedro, porque vai ser uma minoria de pessoas que vão ter algum problema, que não queiram receber naquela conta. Então é melhor essas pessoas nos procurarem do que a gente procurá-las. Então, bom, doutor Ayrton Trevisan, vamos falar de OAB. O doutor Edson Bello, candidato pela Chapa 2, esteve aqui na terça-feira e citou seu nome. Criticou mais uma vez, né? Dizendo que o senhor representa o governo apoiando a Chapa 1. O que o senhor tem a dizer? Olha, Pedro, o que eu tenho a dizer é uma coisa relativamente simples, né? Eu estou aqui na cidade desde que nasci, advogo há 35 anos, vou fazer agora em maio 35, devo ter 34 e pouco. Participo da OAB com trabalho voluntário desde 87, 88 aproximadamente, 4, 5 anos depois que me formei. Participei de tudo que você puder imaginar, em Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Ética, Comissão de Exame de Ordem, uma série de trabalhos. Fui vice-presidente, fui presidente por 2 mandatos, e enquanto secretário de Justiça, eu sou advogado, é condição. Enquanto outros secretários têm que se afastar, têm que pedir licenciamento para ser secretário, se licencia da advocacia, o secretário de Justiça tem que ser advogado para poder ser secretário de Justiça, é condição, até porque em determinadas circunstâncias eu advogo para o município. Quando há conflito de interesse entre procuradores e o município, ou um possível conflito, é o secretário de Justiça que atua no feito. Nessa medida eu sou advogado, estou apto a votar. E ao ser apto a votar, eu já estou influenciando o voto, porque eu vou ter um voto, pelo menos, que é o meu, certo? Democraticamente, eu não posso ser impedido de votar. E diante do meu histórico na OAB, eu também sou consultado, naturalmente, você sabe como é que funciona. Um ex-prefeito é sempre consultado e é sempre um apoio bem-vindo para um outro candidato a prefeito, e manifesto meu apoio. Isso não tem nada a ver com o governo. Eu tenho 11 meses de governo e tenho 34 anos de advocacia. Não faz diferença nenhuma para o governo quem vai ganhar essa eleição. Até porque, Pedro, eu já fui presidente e você acompanhou naquele tempo. Tem um monte de gente que não tem credibilidade e quer pôr armas, quer pôr palavras, quer pôr coisas na mão da OAB, porque a OAB tem credibilidade. Então a OAB pode ser sempre objeto. Hoje mesmo ela está, de certa forma, a Chapa 2 vem aqui falar de política. Eu tenho aqui uma foto, você conhece o cidadão Pedro Gomes? Você conhece, não conhece? Conselho Municipal de Saúde, não é isso? Isso, uma pessoa que ataca constantemente o governo e está aqui, na festa da Chapa 2. Aqui, não deve dar para pessoas verem. Aí eu vou dizer o quê? Que a Chapa 2 é uma chapa de oposição política? Não, mas o Pedro Gomes não é advogado, o que ele estava fazendo lá? Então não dá para a gente ficar diminuindo ou reduzindo as pessoas a determinadas coisas. Não tem interesse nenhum, até porque eu sei o que a OAB local pode fazer. Sabe o que a OAB local pode fazer contra o governo, em termos de ações? Nada. Só por que não pode fazer nada? Porque a OAB local só pode representar os advogados em relação às coisas que dizem respeito aos advogados. Se tiver que entrar com ação civil pública, depende de autorização do Conselho Estadual da Ordem. Não pode pedir a cassação do prefeito? Não, a local não. Não? Não, não pode. Não tem essa prerrogativa. É só olhar o regulamento geral da OAB, você vai ver que certas ações como desse tipo competem à OAB estadual
por intermédio do seu conselho. O presidente da OAB, como persona... Ah, bom, ele pessoalmente eu posso, você pode, qualquer pessoa pode. Teria mais peso, né? Não sei se teria mais peso. O candidato da Chapa 2 perdeu todas as ações que ele propôs contra a Prefeitura. Se ele advogar num processo de cassação, como ele advogou nos processos que ele moveu contra a municipalidade, não vai acontecer nada. Porque ele, de fato, perdeu as ações. É só olhar aí no site. Aí vem aqui, eu não sei, tem uma fixação por mim que eu fico às vezes até preocupado. Eu não sei que sentimento ele nutre por mim. Eu espero que não seja um amor. Mas, mas eu fico preocupado. Eu devo ter uma importância muito grande, não é? Para ficar falando na minha pessoa. Mas eu, muito mais do que querer que uma chapa ganhe, eu penso que uma chapa não deva ganhar. É isso que me movimenta. Se tivesse chapas aí equivalentes, eu não me manifestaria. Mas esse candidato, até pelo destempero dele verbal, normalmente, e eu posso dizer isso porque vamos dizer, ele começou a surgir efetivamente na OAB nas minhas gestões. Eu nunca o coloquei como presidente de comissão, por exemplo, de prerrogativas. Por quê? Não. Porque o presidente detém determinados poderes que têm que ser conferidos a quem tem o necessário equilíbrio. Então ele não é uma pessoa, ele é um trabalhador interessante para a ordem. Mas não vejo nele características de comando e de liderança que possa colocá-lo à frente da OAB. É só essa a questão. Olha, a chapa 3, doutora Eliana, é uma advogada antiga, uma pessoa que se manifesta de forma polida, de forma educada. A OAB não pode ser colocada nas mãos de pessoas. Você veja hoje, opositores claros do governo se ligam à chapa 2. Vamos falar do meu amigo, que é meu amigo também, o Décio Pompeu. O Décio Pompeu divulgou aí coisas que ele sabia que estavam distorcidas, mas divulgou. E por que ele divulgou? Porque ele acha que a OAB tem que atacar o governo. E a OAB não ataca o governo, ele quer influir no resultado da eleição da OAB. Isso é uma coisa clara para mim, porque eu conversei com ele aqui, eu tenho a conversa dizendo, olha, Décio, esse tipo de coisa não é assim, as coisas não aconteceram dessa forma. E que interesse ele pode ter nisso? É o interesse político. Que interesse o Pedro Gomes pode ter nisso? É o interesse político. Eu tenho até uma advogada, que essa pelo menos é advogada, mas tem interesse político. E estão ali capitaneando. É a Márcia? É a Márcia. Márcia Tasquete. Então a pessoa diz, que eu fico nas redes sociais, a rede social é minha. Eu não tenho nem celular corporativo, o celular é meu, eu pago a minha internet. E fora do meu horário de expediente eu faço o que eu quiser com a minha internet. Ninguém tem nada a ver com isso. E apoio uma candidatura que é um apoio pessoal do Ayrton. Porque quando se fala de governo, as pessoas esquecem que o prefeito foi eleito um ano depois de que foi eleito o presidente da OAB. O senhor não criticar o ex-presidente Fábio de Souza pela sua proximidade, ou suposta proximidade com o governo do PT? Então, Pedro, não é questão de proximidade. A boa relação não é proximidade. O Alexandre teve boa relação com o governo e não foi próximo do governo. O que se criticou foi a participação ativa de comissionados nos pleitos eleitorais. E eu tenho fotos, é só uma hora você querer ver, comissionados, principalmente da secretaria que hoje eu presido, mas há muitos advogados em todos os setores da prefeitura, muitos comissionados internos, que são aquelas pessoas que são concursadas em algum cargo e são alçadas a cargo de chefia, outros comissionados externos, que são aqueles de livre nomeação do prefeito, sem que seja do quadro de servidores, e eles estavam lá no dia da eleição, panfletando efusivamente, deixaram de trabalhar naquele dia. E você não vai ver isso acontecer. O governo não tem interesse em se movimentar. A movimentação é minha enquanto secretário de Justiça. E o que me trouxe, o que me faz ser hoje secretário de Justiça, é ter sido um advogado da cidade de tantos anos e ter sido presidente da OAB. E eu continuo sendo esse advogado e esse ex-presidente da OAB com direito a voto e com direito a voz. As pessoas não podem me calar. Agora, o que eu te digo, talvez eu tenha muita importância na fila do pão, na eleição da OAB. E se eu tenho essa importância, eu peço aqui a você, advogado que está me ouvindo, que vote na chapa 1 em Guarulhos, que vote na chapa 12 em São Paulo. E os motivos pelos quais eu apoio o Velo não tem nada de pessoal.
E nem de não reconhecer que ele é um bom trabalhador, e sim aspectos de liderança. Você tem o soldado, você tem o sargento, você tem o cabo, você tem o capitão e o general. E cada uma dessas pessoas tem que ter certas características próprias para ocupar esses respectivos cargos. Queria só fazer uma observação, Pedro, rapidamente. Pois não. Aqui foi citada a questão envolvendo a doutora Vianney, aqui foi citada até pelo doutor Alexandre. Eu queria só salientar o seguinte, quem a acusa tem 5 boletins de ocorrência, inclusive da própria esposa, acho que o doutor Alexandre falou isso aqui ontem, isso eu nem sabia, acusado de agredir mulheres. Eu, conhecendo a doutora Vianney como conheço, só faz aumentar a minha admiração por ela a defesa que ela fez de uma mulher nordestina, doméstica, de 1,40 m, agredida por um morador de condomínio, que além de grande, é dono do apartamento, contra uma pessoa que já se sente numa posição de não poder se defender adequadamente, com medo de perder o emprego. Então, mais do que compuscar a imagem dela, eu acredito que esse ato que ocorreu foi um ato de coragem, um ato de defesa das mulheres como um todo. E o cidadão, inclusive, estava inscrito na OAB até ontem como suspenso, agora não aparece mais. Não se sabe por que ele foi tirado aí das coisas da OAB. Mas agradeço, Pedro, a oportunidade de estar aqui com você. Só finalizar com uma pergunta do Tiago. Doutor... Desculpa, viu, Tiago? O advogado fala muito. Imagina. Eu queria só um comentário seu sobre um fato. O doutor Edson Belo acusa a Chapa 1 de ser ligado, com o doutor Alexandre de Sá, a questões políticas, e ele acha que não tem que ser. Mas no sábado ele recebeu o apoio da direita Guarulhos, com um vídeo, inclusive, de advogado e de gente ligada à política. Como o senhor enxerga isso? Se você está refutando que a outra chapa é ligada à política, como que a sua chapa recebe apoio político? Olha, apoio a gente, quem quer ganhar a eleição não pode escolher quem é que vota, pedir ficha de antecedentes de quem vota, ok? Para você ganhar uma eleição você precisa ter mais votos que o adversário. A questão é que tipo de compromisso você pode eventualmente firmar com alguém para receber esse apoio. Essa é a pior coisa. Eu não sei que tipo de compromisso o candidato pode ter firmado com a direita Guarulhos para receber o apoio. O que eu posso dizer para vocês é que se é um apoio espontâneo, ele não pode dar conta de alguém que vá ali na internet. Eu não posso dar conta. Vamos falar aí, o Fernandinho Beiramar amanhã declara voto em mim, eu vou ser candidato a síndico do meu prédio, ele declara voto em mim. O que eu posso fazer com isso? Eu não posso fazer nada, é a manifestação de vontade dele. Outra coisa é eu sentar com o Fernandinho Beiramar e combinar um apoio em troca dele ser ministro da Justiça, ok? Então eu vejo assim. Agora, eu só citei esses casos aqui da doutora Márcia, do Décio Pompeu, do Pedro Gomes, porque é a volta do cipó. Entendeu? As pessoas falam de forma leviana a respeito das coisas, reduzem as pessoas, eu sempre digo isso. Eu não sou grande coisa, mas as pessoas quererem reduzir a minha história a 11 meses como secretário de Justiça, não dá. Eu tenho uma história. E a OAB, na minha gestão, e isso é reconhecido por bastante gente, foi uma OAB independente. Ajudei a tirar o governo do PT de Guarulhos. Como ajudou? Ajudei, participei da campanha do Guti, de alguma forma eu contribuí para aquele resultado, pode ser pequena, média, grande, não sei, mas ajudei. E nem por isso tive uma relação que não fosse republicana com o prefeito, principalmente Eloy Pietá, que coincidiu com meus mandatos. Sempre foi republicana a relação e nunca permiti que a ordem fosse usada para fins eleitorais. Porque você pega o doutor Belo, entra com ação, ele mora em São Paulo. Pergunta para ele quantas ações ele tem contra o Covas. Ele mora lá perto de Interlagos. Pergunta quantas ações ele tem contra o Dória, contra o ônibus de São Paulo, contra o lixo de São Paulo, contra não sei o quê. Não tem nenhuma. O que nos leva a crer que isso é uma coisa meramente para atração de voto da oposição, de uma maneira geral. Obrigado pela presença, doutor Ayrton Trevisan. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Prazer estar aqui. Vamos a um rápido intervalo. O polêmico ex-vereador alemão, vamos falar sobre as fofocas da política de Guarulhos. 2 minutos.